muito bem, boa noite. Ótima noite. Ter aqui ele, né, uma honra, doutor Samuel Galvasti, que estará conosco no maior evento da América Latina de transformação de equipe, Celebration Power Life, 4, 5 e 6 de outubro. O que essas pessoas podem esperar desse evento, doutor Samuel? Onde vamos falar sobre corpo, saúde física e mental. Bom, eu vou confessar que vai ser o meu primeiro evento desse contigo. Então, o que eles podem esperar? Eu não sei, eu só sei o que eles podem esperar da minha 1h30 que eu vou falar. O resto eu também estou querendo saber o que eu vou esperar. É uma novidade para mim. Já estou gerenciando essa minha ansiedade. Olha aí, ansiedade é o que nós vamos falar hoje, estresse, tudo isso, porque, aliás, ele foi o precursor da minha saúde. Hoje eu cheguei aqui para ele e perguntei, como é que estão meus exames? Ele disse, maravilhosos. Então eu estou muito feliz porque quem me coloca nos eixos está aqui, quem me coloca nos trilhos está aqui hoje. E à noite hoje nós vamos falar sobre estresse. Tem muitas perguntas chegando, nossa equipe já está aqui. Estamos dentro da clínica do Dr. Samuel hoje. A nossa equipe veio até ele hoje para saber algumas dicas sobre estresse, o que isso pode causar nas pessoas, sabendo que o infarto do miocárdio é uma das doenças que mais afetam as pessoas e no mundo todo, há décadas. E que 60% dos infartos ocorrem por estresse. Então o estresse pode matar? Claro que pode. Pode matar, essa é a nossa pergunta de hoje. Na verdade, o estresse pode matar e, na verdade, o estresse pode salvar. Olha aí, olha que informação importante. Tudo é uma questão de entender o que a gente bate, que é o equilíbrio. Equilíbrio. Né? Eu posso afirmar que a gente só está vivo hoje por causa do estresse. Né? Se o homem primitivo, o homem das cavernas, não tivesse esse senso do estresse para fugir do predador, né? A gente nem estaria aqui. Uhum. Então, o primeiro ponto que eu gosto de fazer no paciente entender é isso. O estresse é fundamental, necessário e ele salva. Quando dosado. Exatamente, quando em equilíbrio. Né? Porque assim, por que você acorda de manhã? Por que você tem um despertar, levanta da cama, abre o olho? É um pico de estresse, você produz cortisol de manhã e esse pico ele é fisiológico. E tem aquele estresse bom, tem que bater uma meta, quero conquistar alguma coisa. Vamos entender quando é que o estresse deixa de ser bom. Né? Quer eu te provar que o estresse te salva? Um assalto. Você está num assalto ali e você tem a possibilidade de fugir, não é? Mão armada e tal, você pode fugir. Quem é que está mais estressado nesse momento? Você, que é o primeiro assalto da vida, ou o ladrão que já fez isso 100 vezes, isso é uma rotina para ele? Né? Você. Então, o estresse que você apresenta nesse momento vai te salvar, porque vai fazer com que você aumente sua adrenalina, isso leva mais sangue para os teus músculos, dilata a tua pupila para você enxergar melhor, né? Que é o que a gente chama de reação de luta ou fuga, né? Para você fugir, o estresse te salva. Então, o estresse ele vai te salvar. E o que acontece? O estresse ele vai passar a ser ruim para você quando ele ultrapassar o teu limiar de aceitação do estresse. E que isso é o que eu gosto que as pessoas entendam no meu consultório, porque todo mundo vem e fala assim, doutor, eu estou estressado por causa do meu trabalho. Aí eu pergunto assim, tá, mas por que você tá, o que você tem teu trabalho? Eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, e eu tenho que estar lá pontualmente, porque senão meu patrão me xinga. Eu tenho que gerenciar uma equipe de 4 pessoas. E eu trabalho 7 horas por dia. Daí eu olho para essa pessoa e, meu Deus, que inveja sua. Né? Porque minha vida é o dobro do que a sua. Eu tenho que trabalhar muito mais, gerenciar muito mais Viajar. E assim, eu vivo nesse estresse, né? Então, o que acontece? Primeiro, que possivelmente essa pessoa, ele não tem a vida estressante. Ele está num desequilíbrio bioquímico tão grande, com falta de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar, que qualquer gatilhozinho na vida dele ele enxerga como algo estressante. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Porque, assim, até hoje, vamos lá, posso estar até exagerando, mas eu não me lembro de ninguém que sentou aqui dentro do meu consultório e que não reclamou de uma vida estressante. E quando eu perguntei sobre a vida, sei lá, 5% realmente me falaram de uma vida complicada. Os outros 95% estavam vendo problema onde não tinha, né? E com o passar do tratamento, mudando a alimentação, eu bato muito nessa técnica de passar exercícios de respiração diafragmática, de meditação. O paciente ele vem vindo e vem falando para mim, nossa, doutor,
a minha vida está ficando muito melhor, está muito menos estressante minha vida. E eu perguntei, o que mudou? Não, na verdade nada, eu trabalho as mesmas horas, eu gerencio as mesmas pessoas, não mudou nada. É a Estou visão dele. olhando de forma Claro, diferente. exatamente, né? Então, entender isso é fundamental porque, assim, você tem vários limiares de condução no teu corpo. Você tem o limiar de tolerância à dor, por exemplo, né? Que é diferente para cada pessoa. Tá? Tem mulheres, paciente minha, que botam DIU e falam assim, eu boto DIU sem anestesia. Tem umas que botaram DIU sem anestesia uma vez, que me xingam. Mas nunca mais na vida eu boto. Calma, pode pôr com anestesia. Ah, então sim, porque eu senti a pior dor da vida. Ou seja, mesma situação, limiares diferentes, né? Tem o limiar da temperatura, que inclusive na minha casa é muito clássico, assim, me lembro da minha infância. Meu irmão, 41 graus de febre jogando bola. E eu com 38,5 de cama, abatido, prostrado. A gente tinha essa diferença muito grande para a resistência à febre. E aí, a gente consegue mudar o nosso limiar da dor? Não. Consegue mudar o da temperatura? Não. Mas o limiar para aceitação do estresse? Sim, né? Por isso que vocês hoje são os profissionais aí que estão despontando no mercado de trabalho, né? Porque a função do coach é justamente essa. Não é tirar o estresse da pessoa. É pegar aquela linha do limiar e elevar ela para o cara aguentar muito mais estresse, entendeu? Então, o estresse ele só vai ser prejudicial para você quando ele ultrapassar esse limiar de aceitação. E que é muito individual de um paciente para outro, mas também pode ser mudado isso. Isso que as pessoas precisam entender, né? Você nem sempre precisa sair do teu emprego. Você talvez não precisa se separar, né? Fugir do que hoje você acha que é um estresse. Você pode trabalhar técnicas para mudar isso. Porque hoje o estresse pode estar te matando, mas ele pode se tornar algo a salvar a tua vida, ajudar no teu trabalho. O inconsciente trabalha assim, né? Totalmente, né? Então, se você souber dominar isso, você pode usar a teu favor, como você falou, batendo metas, né? Porque aí você fica mais agressivo no trabalho, agressivo no ponto bom, não xingando os outros, né? Mas uma postura agressiva, uma postura de ir atrás, de ser protagonista da própria história, entendeu? Olha, já está dando uma aula aqui, né, gente? Vocês já perceberam tudo isso, né? Lembrando que quem compartilhar hoje a nossa live no Facebook e marcar os seus amigos no Instagram, vai concorrer, doutor Samuel, a 2 passaportes ao maior evento da América Latina, Celebration Power Life. E você pode estar com a gente assistindo, ele também vai ser um dos palestrantes desse grande evento, com a gente aí no sábado, que vai ser o dia da sua palestra. Falando sobre fadiga. Não vai ser sobre estresse, né? Vai ficar pro próximo, né, estresse. Estresse a gente fala hoje. Perguntas. Pode mandar que o pessoal está mandando muitas perguntas aqui, então nós vamos abrir agora para as perguntas e depois eu quero fazer uma pergunta também que é muito pertinente à nossa área, que é de estresse, do empresário, do gestor, que nós vamos puxar também. Kleiber, nosso querido Kleiber, qual é a pergunta aí da ordem do dia? Tânia, Laura Dias de Porto Alegre, está te perguntando como é que ela consegue identificar quando que o estresse está se manifestando. Doutora, boa pergunta. Isso é excelente. Boa pergunta. Então, na verdade, como eu falei, isso é algo extremamente individual, tá? Cortisol é uma das formas que dá para detectar? A gente pode, através do cortisol salivar, buscar isso, né? Buscar identificar bioquimicamente, tá? Mas o corpo, ele começa a dar respostas quando o estresse já está no nível de patológico, não no nível fisiológico, tá? Então, assim, primeira coisa, uma das fundamentais é o despertar. É como você acorda de manhã. Aquele paciente que acorda e ele começa a dar soneca no telefone às 7, às 7h05, às 7h10, às 7h15, para levantar lá às 8, esse cara ele já tem um estado de fadiga, né? Que tipo, é o estresse, ele gera uma fadiga. Dor, né? Começa a ter dores, lesões de repetição, né? Aquela coisa assim, nossa, eu mal virei o pezinho e já tô com uma dor que não recupera, né? Dores articulares, musculares. Tá? Mas aí, claro, a gente já está falando de um nível hard, assim, né? O despertar é um dos principais. Outra coisa é o durante o dia bocejar demais, aquele nível de falta de energia vital, né? Muito cansaço, a necessidade de café para se manter acordado, né? Que é a fadiga. E outra coisa que é bem pertinente falar, assim, que é uma coisa até engraçada,
é que a pessoa que está nesse estado de fadiga crônica, assim, passa o dia com sono, mas deita para dormir e tem dificuldade de começar a dormir. A Isso é muito. insônia. A insônia de primeira fase, não é da segunda fase. Porque a segunda fase é quando o cara dorme bem, mas acorda durante a noite. Não, o paciente que está passando por uma situação de fadiga por estresse, ele passa o dia cansado, deita lá 10, 11 da noite para dormir e não dorme. Aí não pega no sono, leva 1 hora, 2 horas, né? E às vezes acaba recorrendo até a medicamento. Então, esses são os sinais bem clássicos. Óbvio que eu estou falando não é sinais, falando sintomas, né? Sinais, a gente tem outros, óbvio, assim, por exemplo, queda de cabelo, a tetania, né, muscular, queda de cabelo, às vezes isso pode manifestar até como algum tipo de dermatite no corpo, né, lesões de pele, o estresse pode trazer lesões de pele, muito comum. Sintomáticas também, né? Sintomáticas, no couro cabeludo é muito comum. Então são vários, né, vários fatores, as alterações fisiológicas, começa a perceber, já é um indicativo, né, para a Laura aí que tá... Laura, se passar por qualquer sintoma desses, obviamente vai para o médico, né? O médico que trabalha com essa linha. Já vem para um médico que é excelente nisso, que trata muito bem. E uma das glândulas mais suscetíveis ao estresse é a tireoide. Olha aí. Tá? Então, assim, isso é importante entender. Eu posso afirmar que mais de 50% dos meus pacientes com hipotireoidismo, quando eu pergunto assim, quando é que essa tua doença foi diagnosticada? Teve algum quadro de estresse antes? Ou teve um assalto, um sequestro, faliu a empresa, separação, perda de um filho. Isso é muito comum, muito mais de 50% dos casos. É interessante que os cânceres, por exemplo, eles levam em torno de 8 anos para se manifestar e normalmente estão associados a um episódio traumático. Né? Isso que é interessante, há um estresse profundo, ou divórcio, ou perda de um familiar, de luto, alguma coisa. Em relação ao câncer, a gente não pode afirmar cientificamente o que eu vou falar agora, porque assim, a gente nunca conseguiu confirmar essa relação in vitro, né? De mostrar que um câncer tem relação com a parte emocional. In vitro, nunca. Mas muitos estudos foram feitos de cunho observacional. Então, assim, pegando lá a população de 100 mil pessoas... mulheres em Londres foi feita essa pesquisa, de 8 anos, e 80% tiveram histórias de trauma, de divórcio, separação. Tem relação, né? Com traumas ou com mágoas muito grandes. Isso. Né? Por exemplo, assim, o meu irmão, que era meu sócio na empresa lá, ele me deu cano, me deu golpe, né? A gente não se fala há 20 anos. E a pessoa guarda aquilo, né? Então, assim, em torno de 90% dos pacientes que desenvolvem câncer tem uma história de... Eles não são felizes plenamente, eles guardam algum rancor, alguma mágoa, ou passaram por um estresse pós-traumático. Muito comum. Muito bom, obrigada, doutor. Mais alguma pergunta? Chegou uma pergunta agora aqui do Instagram da Jade Souza, do Rio de Janeiro, tá? Por que uma pessoa estressada tem vontade de comer doce? Que pergunta boa, hein, Jade? Essa carioquinha acertou que muita gente tem essa pergunta aí. Então, porque, na verdade, a gente precisa entender que assim, o corpo humano ele é totalmente integrado e, em relação principalmente aos hormônios, existe uma correlação muito grande, né? Quando o cortisol, na verdade, falar de estresse, eu tenho até vergonha de falar no meu consultório de estresse, porque é mais ou menos assim, ó, me lembro na época que eu fazia plantão, trabalhava em pronto atendimento, vamos lá, 90% dos pacientes que procuram atendimento no plantão no inverno, o que eles têm? Gripe, né? E o que a gripe é? É um vírus. Então você vai falar para o paciente, você tem uma virose, 7 dias? 7 dias de repouso, hidratação, antitérmico, chazinho e ponto. E o paciente sai de lá extremamente revoltado porque ele não ganhou antibiótico. Né? Aí no verão, o que é o atendimento primordial? Gastroenterite, né? Diarreia, vômito, febrico. E aí você falou o que, paciente? Cara, isso é rotavírus, né? Isso é um vírus, é uma virose. De novo. E aí o paciente sai com a mesma orientação. 7 dias de repouso, hidratação, solinho caseiro, alimentação saudável, né? Então, meio que essa história da virose caiu assim em descrença, né? Porque os pacientes ficam bravos. O médico não sabe o que é, diz que é virose, né? E o estresse é a mesma coisa, porque ele pode causar tanta coisa que assim, qualquer sintoma que o paciente vier me trazer, eu posso relacionar com o estresse, né? Por quê? Porque realmente ele faz uma desordem metabólica geral, né? E quando eu tenho um estado de ansiedade aguda, de
de cortisol elevado, isso vai... de chocolate? Vou buscar no triptofano do chocolate, né? Vou querer açúcar, mas por quê? Porque o cortisol excessivo, que vai ser gerado no estresse, ele vai competir também com um receptor na célula, que é o receptor tirosinoquinase, que não é exclusivo do cortisol, ele também usa ali, ou quem usa esse receptor é a insulina. Então eu começo a gerar uma resistência insulínica, por isso que o estresse engorda, né? O paciente fica resistente à insulina, não é um diabetes ainda, mas é uma resistência insulínica, e tudo isso vai fazer com que o paciente gere também um aumento da... O que acontece no estresse? Você não tem um aumento do ácido clorídrico, não existe a tal da gastrite nervosa, né, que chama. A gastrite nervosa, por quê? Porque ela vai também gerar vai fazer um HCl, né, um ácido clorídrico maior no estômago. Essa acidez estomacal, que além de gerar uma gastrite, ela vai ditar o pH do resto do intestino. Então você vai ter um intestino mais ácido, você vai destruir com os teus lactobacilos, teus probióticos, não existe bactérias boas que vivem no intestino ácido, e aí você vai gerar uma desbiose, que é o que a gente chama, né, de quando você tem uma desordem dos teus micro-organismos no intestino. O intestino tem 80% de todas as bactérias do corpo. E essas bactérias, há muito tempo se sabe, elas são responsáveis pela síntese de serotonina. Né? Se você jogar no Google e faz uma pesquisa, você em casa, bota assim, ó, entra no Google, campo de pesquisa, o segundo cérebro do corpo, e bota imagens, o que vai aparecer? Só intestino, né? Por quê? 90% da serotonina do corpo vai ser produzida no intestino. Se você tem um estresse agudo, uma acidez estomacal, mata a bactéria, acaba com a serotonina, você vai buscar o quê? Chocolate e farinha, que é o que vai dar essa recompensa da falta de serotonina. Então é uma mistura de uma desbiose intestinal com uma resistência insulínica, né? Então você vê, vai do intestino ao pâncreas, né? Por isso que é comum, às vezes, as pessoas estressadas começam a comer doce e engordam. Né? Claro, ou fulano estressado, olha o peso que fulano. Claro, porque existe uma compensação na comida, né? Exato. Não é só o açúcar, o estresse, ele leva você a querer alimentos hipercalóricos, né? Seja de origem farinácea, refinado ou gordura. Muita gordura também, né? Olha só, lembrando que quem compartilhar a nossa live aqui, quem colocar também no Instagram lá o nome do seu colega, vai concorrer a 2 passaportes do maior evento da América Latina, Celebration for Life. É isso, Guilherme? Exatamente. Exatamente. O pessoal da universidade está aqui mandando beijo. Universidade de Negócios, grande beijo para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Essa turma maravilhosa. Tem aula quinta-feira aí. Vai aprender mais um pouquinho sobre empreendedores. Quinta começa todo o nosso processo. Tem que fazer um novo gestão emocional em Porto Alegre. Temos que fazer. Agora estamos abrindo filial aqui, então agora a gente vai vamos fazer muita coisa. Mais coisa por aqui também. Manda aí, Cleiber, mais perguntas. Marilza acabou de mandar uma pergunta aqui no Instagram. A alteração da tireoide pode estar totalmente relacionada ao emocional? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. O cérebro humano ele quer respostas rápidas, práticas e fáceis, né? Eu acabei hoje uma consulta, o paciente com a ferritina, estava com a ferritina em 900. Nossa. Aí ele perguntou assim para mim, isso é genético? Aí o que eu fiz? Eu levantei, fui pro quadro e olhei para ele e falei, Alexandre, vou te contar uma história. A minha secretária hoje, meio-dia, ela foi pagar uma conta para mim aqui na lotérica da frente, e eu falei, vai rápido. E ela estava com pressa. Ela atravessou a rua e não olhou para o lado. E aí vinha um carro a 180 km por hora, atropelou ela. Quem é que foi o culpado? O que o paciente falou? A tua secretária que não olhou para o lado. Eu falei, tá. E o carro andar a 180 por hora, não tem problema. Ou seja, o cérebro dele buscou uma resposta. Foram os dois culpados, né? Exato. Então, assim, falando de doença, é muito pouco provável alguém ter uma doença por uma única causa. Bom, isso é fato, né? Epigenética, né? Um conjunto Exatamente. de coisas. É como você está dormindo, se alimentando, gerenciando o teu estresse, ingerindo água, né? É todo um conjunto, Tireoide, as causas mais comuns de hipotireoidismo, infelizmente hoje, é Hashimoto, que é autoimune, que está muito associado ao consumo do glúten, do trigo, gerando uma doença autoimune no intestino, que repercute com presença de anticorpos e inflamando a tireoide, né? Então, Hashimoto e estresse são as duas maiores causas, mas aí que tá, não existe uma só,
né? Não existe como afirmar isso, que a única causa seja emocional, mas pode estar muito Para associado. quem me pergunta os segredos, eu vou contar um dos 3 segredos do Dr. Samuel Dalalache que me transformaram, né? Eu emagreci 26 quilos nos últimos 4 meses com o Dr. Samuel. E uma das coisas que eu contei foi o glúten, né? A importância que o glúten tem até para nossa, não só para a parte física, mas também para a parte emocional. Totalmente, porque o glúten é um dos alimentos que gera maior inflamação no intestino, baixando a serotonina e deixando a gente irritado. Exatamente. Né? Comportamento irritado, ou ansioso, ou depressivo, tem muita Porque associação. uma das coisas que as pessoas não entendem, doutor Samuel, é que a gente é um componente hormonal, né? Desestabilizou os hormônios, Exatamente. Desestabiliza tudo. Esse é Tá, o maior problema é não parar. A TPM, né? Exato. Você pega a mulher querida, um docinho, mansinho, e o que acontece de 5 dias antes de menstruar? Né? Tem umas que querem matar alguém, entendeu? Exatamente. O que mudou nela? Mudou a situação financeira? Mudou o hormônio. Exatamente. Né? Hormônio. Então, essa descompensação hormonal, que muitas vezes as pessoas não têm controle, não estão fazendo exames, não estão acompanhando. Então, fazer um check-up para saber e para controlar, isso é extremamente importante. Muitas vezes, às vezes, tu tá bem em casa e de repente dá alguma oscilação, tem que verificar se não é uma parte hormonal, né? Um desequilíbrio, que nem sempre é só emocional. Tem que deixar claro. E lembrando isso. que neurotransmissores são hormônios. Hormônios. Exatamente. A gente fala muito de neurotransmissor, serotonina, dopamina, mas isso nada mais são do que hormônios. Que determinam muito quem você é, né? Isso, eu gosto de falar uma coisa. Para uma doença se instalar, nós temos que ter uma imunidade baixa. Não é verdade? Sim. E o estresse faz com que a gente baixe a imunidade. Então nós temos que combater o estresse. Aí volta ao que eu falei, né? O estresse pode tudo. Pode tudo. Né? A imunidade, principalmente. Por quê? Porque vamos lá, é um pouquinho técnico, mas eu acho que dá para explicar. As células do intestino, elas têm as vilosidades, que são as unidades que absorvem os nutrientes, e por cima disso, por cima dessa camada de células com vilosidades, existe uma coisa que chama uma camada IgA secretora, que é como se fosse um muco, uma gelatininha, camada IgA secretora. Ela vai ficar por cima do teu epitélio intestinal, assim, protegendo as tuas vilosidades intestinais, tá? E aí, de 20 anos para cá, aí você sabe que isso há muito tempo, mas é de 20 anos para cá que está sendo batido muito, que o intestino, ele compõe 80% da resposta imunológica do corpo. Só 80%, né? Muito por umas células que a gente chama células de Panet, que estão distribuídas ao longo do intestino e tem uma responsabilidade muito grande na resposta imunológica. E, quando o estresse está ativo, essa camada IgA secretora que protege o intestino, ela é consumida, ela diminui, né? Ela diminui tanto pelo estresse fisiológico, que produz cortisol, quanto pelo uso de corticoide. Tá? O corticoide faz a mesma coisa, né? Corticoide é anti-inflamatório. Diminui a camada IgA secretora. Então, já dei esse gatilho para falar que medicamentos também geram problema imunológico, né? Dependendo do medicamento. Então, se estressou, diminuiu a camada de muco, inflamou as vilosidades intestinais, acometeu, né? Causou uma doença, muitas vezes silenciosa, ao intestino, mas isso tudo leva a uma perda de imunidade muito grande, né? E aí a pessoa começa a vir no médico com herpes, com candidíase, né? Parece tudo. Aí vem um rebuliço. Você é o que você come? Com certeza. Uau! Você olha o que eu tô pegando aqui. Você é o que você O come que você pensa. e o que você pensa. Já estou Muito complementando. Muito bem. Você entra nessa parte, eu vou pegar o outro para mim. Cada um puxa pro seu lado, né? Porque é importante saber, eu sempre falo, comer comidinha orgânica todo dia A gente tá é maravilhosa a importante, live aqui. mas não serve, não basta, né? Você tem que ter todo o resto do conjunto. Você não viu nada do que ele vai fazer nesse Celebration Power Live que você pode Vai tá bom, minha palestrinha vai tá boa. Modéstia à parte, caprichei. Você não tem noção que ele vai fazer nesse evento e você pode estar com a gente. Basta você compartilhar nossa live aí no Facebook e também clicar lá, marcar seus colegas, seus amigos lá no Instagram, porque você pode concorrer a 2 passaportes para o maior evento da América Latina. Estará o Dr. Samuel Dalalache, Giovanna Antonelli, doutora Ala da Alemanha, vem diretamente para o nosso evento. Então, muito bom. Muita informação boa. Temos tempo ainda? Como é que estamos aí? Tânia, a gente tem uma pergunta aqui do Pedro Alcântara, do Rio de Janeiro. O que ele faz para controlar o estresse? Qual que seria um passo a passo para passar para ele? Ixi, mas o que é pra mim não, né? Isso aqui é pra Tânia, essa pergunta. O que tu acha da gente passar um comercial do Celebration? A gente Você quer trazer? Traz aí então, que depois nós vamos responder para o Pedro o que fazer para combater o estresse.
Dada a largada para o maior treinamento de transformação de equipes da América Latina, Celebration Power Life. E vamos dar um giro de 360 graus dentro do seu negócio, implementando e potencializando o setor de vendas, como um rolo compressor em prospecção, estratégias de fidelização de clientes. Vamos conhecer também as novas tendências e comportamentos das redes sociais para alavancar o seu marketing digital, conhecendo o novo mercado da diversidade e inclusão e de que forma é possível a sua marca impactar na transformação social. O nosso maior desafio nesse treinamento é vencer o nosso inimigo interno, que nos desafia, nos sabota, nos vitimiza. Nosso desafio mental, corporal, nossas limitações. Sair daqui com planejamento de vida próspera e abundante. Esse é o Celebration Power Life. Muito bem, você viu ali, né, nosso vídeo mostrando que o maior desafio é a gente vencer o inimigo interno. Esse que nos sabota, nos vitimiza e que se entrega fácil. Então, para o Pedro, uma das dicas que a gente dá, agora temos dicas médicas também, o estresse é vasoconstrição, né? É aperto de artérias, veias que fazem com que o sangue tenha dificuldade de passar. Então, a gente trabalha um antídoto que se chama vasodilatação. O doutor deu um exemplo aqui no início, a importância da respiração. Quando eu respiro errado, muito rápido, a gente faz o quê? Uma oxidação, a gente faz, no cérebro da gente se perde a oxigenação. Uma pessoa estressada, ela tem uma diferença de circulação sanguínea em relação a uma pessoa que não é estressada. Ela respira curto. Na posição que está o doutor Samuel aqui comigo, está relaxado ou está estressado agora? Estou ótimo. Relaxado. Estou respirando longo. Nessa posição, ele tem 25% de oxigenação daqui para cima e 75% de circulação sanguínea para baixo. Uma pessoa estressada, isso muda. No início da nossa conversa, ele falou que nós temos uma reação de lutar ou fugir. Quando a gente bate um carro, por exemplo, a nossa mão, ela sua, a boca seca e o coração dispara. Você sai para fora, você nem sabe que bateu o carro. Mas esse movimento de desespero, de estresse, é o mesmo que o homem da caverna tinha quando aparecia um tigre na frente da sua toca e que estava com uma clave na mão. A reação fisiológica do primata é a mesma que nós temos no momento de estresse hoje, fisiologicamente falando. Só que estressado muda a circulação. O que era 25% do pescoço para cima, agora é 5%. E aqui passa a ser 95%, porque o sangue vai para as periferias. Então, eu tenho que mudar isso. Uma das coisas que muda é o leito vascular. Estressado, teve um trauma, deita no chão, deita numa cama, porque o retorno venoso, o leito, ele vai voltar de novo. A avó dizia quando você chegava em casa, tá estressado. O que a mãe ou o pai dizia? Vai dormir, deita um pouco que daqui a pouco passa. E você acordava melhor. Não é que passava. Automaticamente você tem isso aqui, ó, é fisiologia pura. Tem uma prova, dá o branco, porque o sangue se esvai, ele vai para as periferias mesmo. Então, como é que eu mudo isso? Atividade física. 40 minutos por dia é essencial que você controle o estresse assim. Pessoas que fazem caminhadas diárias, fazem uma corrida, fazem uma academia, o índice de estresse dela é diminuído e o coração agradece, não é, doutora? É porque também aumenta endorfina, tudo isso aumentar muda. uma série de serotonina, que você encontra esse tipo de hormônios nos seus antidepressivos, serotonina, depressão. Para que nós vamos tomar muitas vezes antidepressivos quando pode ter isso natural? Então, uma dica aí para o Pedro é controle alimentar, né? Já falaste antes do glúten, cortar respiração, atividade física é fundamental. E principalmente técnicas que você pode utilizar dentro da programação neurolinguística mesmo, né? Aí chamar o Pedro para fazer o seu programa. Aí dentro do Celebration que a gente vai te contar tudinho que você pode fazer, Pedro. Ou então você compartilha nossa live hoje, ou marca no Instagram nossos amigos e você pode ganhar e estar com a gente aí o seu passaporte. Muito bem, manda mais uma aí. Temos mais 5 minutinhos, 5 mais uma minutinhos, pergunta. mais uma pergunta. Relacionado ao trabalho, Josias de São Paulo, tá? Fico muito estressado no meu trabalho e eu acho que eu acabo contaminando o clima da minha equipe.
o que eu posso fazer para manter o controle? Quer que eu responda? Ok. Bom, Josias, acabamos de falar, vasoconstrição. Realmente, quando eu estou estressado, se eu não controlar isso, isso vai para a minha equipe. Eu costumo dizer para meus alunos assim, ó, tá com raiva? Tá estressado? Pega ela, bota no bolso e vai correr. Você experimenta correr uma quadra com raiva e quando você termina a corrida, você não tem mais. Então, toda vez que você tiver essa falta de controle emocional, você vai afetar as pessoas próximas a você. Sai do ambiente, começa a desenvolver técnicas que não façam descarregar a equipe. Você está com risco no seu trabalho de perder colaboradores. E ainda isso não é um problema. O problema é se você leva isso para dentro da sua casa. E afeta, às vezes, a família. Então, às vezes, eu dou até uma dica pro pessoal. Quem está estressado no final do dia do trabalho, vai a pé para casa. Vai a pé. Caminha. Caminha para ir gastando essa parte energética, fazendo vasodilatação. Já sabe, está estressado, sai do ambiente, sai do local, porque você vai estressar e vai também prejudicar o restante da equipe. Então, não vale a pena, né? Eu uso muito uma técnica que eu aprendi com um médico que estuda muito neurociência, que eu sou fã incondicional do trabalho dele, que é o Fábio Gabas. O Fábio ele me ensinou até chama Freeze and Frame, né? Que Vamos pegar a dica aí, gente. Freeze, frame, né? Freeze congela, frame de quadradinho de foto, né? Então ele fala assim, se você está numa situação, você tem uma reunião, 3 reuniões hoje no teu trabalho, 3 reuniões que você vai... Se estressar, vai ser difícil? Não, serão potencialmente difíceis, mas você está acreditando que tudo vai... e você vai vender, então o negócio é venda, você é um vendedor, sei lá, você está vendendo imóveis, né? Então você vai mostrar 3 apartamentos e assim, você está com as suas contas atrasadas e essas vendas vão salvar a tua vida. E o primeiro apartamento que você vai mostrar é o que está quase vendido. Você vai para lá com toda aquela empolgação que vai vender. Aí chegou lá, aí a esposa do outro falou assim, não, quero ver essa cortina, esse papel de parede, não quero, não vou levar. Você se desestrutura. Meu Deus, eu estava acreditando que isso ia acontecer. E aí você gera um campo magnético, aí entra a física quântica, obviamente, né? Você começa a vibrar numa energia muito ruim, e isso vai fazer com que se você for para a próxima reunião, para a próxima venda, assim, você não vai vender nada naquele dia, é fato, entendeu? E isso com meus pacientes também, né? Tem paciente que a consulta não é agradável, né? Tem paciente que veio consultar comigo. É um milagre. A mulher mandou ele vir, ele nem sabe o que eu faço, né? Daí eu chego aqui, o que você veio fazer aqui? Não sei, minha esposa mandou eu vir aqui para emagrecer. Eu falo, mas você sabe que eu não trabalho com sibutramina, com balão intragástrico, porque eu trabalho com mudança de hábito? Não, Deus me livre, não quero isso aí, já tentei antes, essa coisa de ir para academia, não gosto, né? Comer o quê? Comer folha verde? De jeito nenhum. Aquilo me deixa mal. E se eu for atender o próximo paciente assim, os coitados dos próximos pacientes vão estar levando algo de mim que não sou eu, né? Então, o que é essa técnica Freeze and Frame? Você viu que mexeu, que não está legal, congela o quadrado, para tudo, não segue adiante. E aí eu criei o meu armário, eu tenho um armário só meu, cheio de gavetas e portas, e que dentro de cada gaveta e porta eu guardo momentos da minha vida que eu fui muito feliz. Né? Uma gaveta lá que eu guardei uma viagem com minha esposa, né, para um lugar legal, uma porta que eu guardo a minha formatura, o momento da minha formatura, minha colação de grau, né, o nascimento do meu irmão. Então, assim, eu vou guardando momentos. E aí, quando eu estou estressado, eu sento, boto minha musiquinha, né? Musiquinha para relaxar, fecho meu olho e começo a abrir minhas portas e começo a reviver, recordar, né? Recordar, passar de novo no core, aqui no coração, né? Eu começo a recordar aqueles momentos e vivenciar de novo, assim, aquela mesma emoção que eu tive, né? Chegar a arrepiar lá na hora que eu estou lembrando da minha formatura, pegando meu canudo, e quando eu vejo, eu estou bem, igual quando eu cheguei para trabalhar, né? E assim eu me dou para o próximo paciente bem. Então, essa é a minha técnica. Eu uso isso há anos e assim, ajuda muito. Funciona. Até hoje funcionando. A gente usa muito a intenção do dia também. Vou pedir depois para os meninos largar o link da intenção do dia. No vídeo? No vídeo, tá. Que você pode acessar e fazer todas as manhãs também antes de trabalhar. Já vai preparado para ter um clima que eu quero para hoje. Exatamente. Né? Como vai ser o meu dia?
Doutor, quer responder a última pergunta? Olha, o voluntário está explorando a gente, você já Bora. percebeu, né? A Jussara aqui tá perguntando, já perguntou umas 3 vezes. Eu mando, sabe? Fala, Jussara. Relacionado ao glúten, acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Quando eu corto o glúten, me sinto ainda mais estressada. Por que isso acontece e como reverter essa situação? Porque o glúten, o açúcar, eles geram uma dependência química como qualquer outra droga, cocaína, heroína. Então, quando você tira qualquer droga que o teu cérebro está acostumado a utilizar para ter recompensa de prazer, obviamente vai gerar uma abstinência, né? E isso é um tempo que tem que manter para depois o corpo ele não responder mais dessa forma. Mas isso é um péssimo sinal, é um sinal que realmente ela está dependente disso, né? Ela está viciada nessa substância, entendeu? É verdade, eu também. Olha, hoje a minha vida é outra, né? Então, tirar o glúten foi uma opção para mim fantástica e que mudou, inclusive, o meu sistema imunológico, né? Muito, não tenho gripe, não tenho virose há muito tempo você está depois muito disso, bem né? nessa imunidade, né? Exato. Eu O que levo pra uma você é vida importante, que né? seria para muitos estressante, para mim é fascinante. Nossa, a minha tua vida seria estressante. Não, a minha é fascinante. Acho que a gente tem que mudar esse mindset. Não, mas se eu tivesse, eu também ia fazer meu mentalização e tá tudo certo. Eu ia viver a tua vida bem. Agora a minha pergunta para o doutor Samuel. Lembrando que quem compartilhar essa live hoje, gente, concorre ao maior evento da América Latina aqui em Gramado, 4, 5 e 6 de outubro. Você pode estar com a gente. Basta compartilhar aí no Facebook e basta você também clicar no Instagram com seus amigos aí para concorrer com a gente. Minha pergunta, nós sabemos que o empresário é solitário. O empresário, ele é hoje, ser gestor no Brasil é um desafio louco. Ser dono de um negócio hoje é um grande desafio, porque é encargos, é equipe, é vendas, ou seja, ele tem que gerenciar tudo isso sabendo que de cada 10 empresas, 8 fecham as portas em 2 anos, 40% fecharam as portas em São Paulo só no passado das indústrias. Nós vivemos num momento bem delicado na economia brasileira, crítico, e isso sobrecarrega com muito estresse o executivo, ou a mulher ou o homem, tanto faz. Qual é a minha preocupação? Eu tenho observado aumento de ingesta alcoólica, bebida alcoólica. Fugas, né? Fumo, eu tenho observado nos empresários, e principalmente morte súbita. Eu tive já um empresário com 32 anos, rígido, sem história familiar, morte súbita. Isso é estresse? Sim, com certeza. Né? E o que fazer? Então, é que isso é um erro muito comum, porque eu gosto, quando a gente palestra junto, eu até dou o exemplo nas palestras da Tânia, que assim, a gente é operado por um cérebro inconsciente, né? A gente não pensa no que a gente faz. O inconsciente comanda tudo. Isso, a gente simplesmente faz, né? Então, pensa assim, um empresário durante o dia, ele se estressa, né? Com certeza, ele recebe notícia ruim, ele recebe a cartinha lá da Receita Federal com uma multa para pagar, o contador dele dá uma outra notícia, ele passa o dia se estressando. E o estresse, obviamente, ataca o corpo, agride o corpo, gera um estresse oxidativo, né? Que é quando você passa a predominar radicais livres no corpo. Então, se a gente não trabalhasse no modo inconsciente, se a gente pensasse antes de cada atitude que a gente toma, o que a gente teria com uma pessoa dessas faria? Chegaria em casa, no final do dia, e pensaria assim, bom, hoje eu submeti o meu corpo a muito estresse, eu adoeci, eu machuquei o meu corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma vasta variedade de alimentos com poder antioxidante, né? Que vão entrar no meu corpo, vão melhorar a minha função, vão curar as células que eu machuquei, né? Escolher alimentos que realmente tenham esse efeito anti-inflamatório. Mas não é isso que ele pensa. Ele pensa assim, hoje eu mereço, porque eu me estressei, eu mereço, né? Então, chamo uma pizza, tomo uma cerveja. Então, aí é aquela coisa assim, aí é pegar a parte do carro e tocar em cima mesmo, para acabar de se enterrar, entendeu? Então, é muito pouco provável que um empresário consiga diminuir as situações de estresse no seu dia a dia. Né? Ele não pode. Isso faz parte do que ele escolheu, da empresa que ele abriu, né? Mas ele tem que entender que como a vida ela tem que ser sustentada em pilares, se um pilar está descambando para um lado, ele tem que fortalecer os outros pilares, entende?
Porque daí ele talvez consiga passar por essa situação de estresse com muito mais saúde, né? Se ele se durante o dia ele tivesse cuidado de pensar assim, não, já que eu estou me destruindo aqui no meu trabalho, eu vou passar o dia bebendo água, comendo frutinhas boas, Me compensar de outro jeito. Exatamente, Mudar é essa compensação. Eu vou procurar uma pessoa, vou fazer uma massagem relaxante no final do dia, entendeu? Eu vou lá, vou fazer uma massagem, uma musiquinha, cromoterapia, vou fazer uma atividade, vou correr no final do dia, né? Então, eu acredito que muitas vezes o estresse ele tem como ser compensado. Se você não tem como fugir daquela situação, compensa com sono de qualidade, né? Só que, infelizmente, como você falou, as pessoas vão compensar onde? No cigarro, no álcool, né? Nas drogas. Exatamente. Tem empresários hoje que estão nas drogas, isso me preocupa muito. Porque é aquilo. E volta eles. É o mais fácil. E voltam depois. É o mais fácil, né? É muito mais fácil. O que é mais fácil? Abrir um uísque, tomar meia garrafa ou ir para academia, né? Se exercitar, fazer uma esteira, né? Exatamente. Vou fechar com uma última pergunta. Eu sei que eles estão ali já de tempo esgotado, mas a última pergunta, aliás, estou saindo aqui, tem mais uma entrevista para a gente, hoje está uma loucura. Eu não. Olha só, mais uma entrevista que a gente vai fazer. A pergunta que eu queria fazer, mulheres hoje, elas vivem um momento de mercado de trabalho que é um momento forte para elas. São mães, elas estão no mercado de trabalho, elas são, ao mesmo tempo, elas também são mulheres, elas são amantes de seus maridos, elas têm que ser filhas, elas estão num momento bem difícil, num momento assim, para compensar tudo isso. Mulheres estressadas e homens estressados, qual é o pior na saúde? Bom, primeiro que, falando da doença que mais mata no mundo, e que você começou falando que era o infarto, é importante entender Subiu que a estatística. muito, na década de 70, para cada 10 infartos, uma era mulher e 9 era homem. Olha só. Hoje, para cada 10 infartos, 4 são mulheres e 6 homens. Então, assim, está quase emparelhando, né? Então, essa é a tua pergunta. O que é pior, um homem ou mulher? Eu vou te falar sobre uma informação que eu tive esse ano, que eu fiquei extremamente chocado. Inclusive, eu não acreditei quando me falaram. Aí eu fui pesquisar e encontrei realmente esse estudo que foi feito, que diz respeito à minha classe médica, tá? Então foi feito não é um estudo, assim, juntaram dados em relação à classe médica, né? E, pasmem, homens e mulheres médicos foram avaliados quanto vivem mais ou quanto vivem menos em relação à expectativa de vida média no Brasil. Ou seja, pegaram a expectativa de vida média do homem no Brasil e avaliaram os homens médicos. Se estavam passando, estavam iguais ou estavam menos, né? Que tratam de saúde. E aí vem a minha insatisfação, né? Porque quando eu ouvi que iam falar sobre isso, o que eu pensei? Bom, o médico, ele entende de saúde, então ele obviamente está vivendo mais, né? Bom, aí eu inclusive tive, essa informação veio até mim numa pós-graduação que eu faço, onde o professor que dá essa pós-graduação, ele é muito revoltado com a medicina alopática, com a medicina do remédio, né? Com o modelo de medicina da doença, né? Então, como veio dele, por isso que eu não acreditei, porque eu falei, ele é muito sensacionalista e muito revoltado, né? Aí ele pegou e chegou e disse assim, olha, doutores, vocês têm noção que no Brasil, homens médicos estão vivendo 4 anos menos do que a expectativa de vida média da população masculina. Fiquei chocado, né? Pô, homens vivendo menos, médicos vivendo menos, né? Aí ele falou das mulheres. E foi aí que eu não acreditei. E aí eu fui buscar a informação. Então, se eu estou falando é porque eu li, é porque é verídico. Mulheres no Brasil, médicas mulheres, vivem 20 anos menos do que a expectativa de vida média de uma mulher. Nossa. Ou seja, são 2 décadas de vida menos. Então, assim, eu não sei se isso vai representar todas as outras profissões. Realmente, não tenho esse conhecimento. Mas dentro da minha profissão, isso responde a tua pergunta. Por quê? Por que eu entendo que isso está acontecendo? Porque a mulher tem que trabalhar, mas também tem que cuidar dos filhos. Não é que o homem não trabalha, não ajuda, mas a mulher tem essa responsabilidade maior, né? Por mais que ela bote uma funcionária na casa dela, cozinheira, é ela que cuida, é ela que faz as compras, é ela que tem que cuidar, se preocupar com a escolinha do filho. É plantão, é tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que para a mulher ela
é muito mais pesado para ela assumir, assim, entrar no mercado de trabalho, sendo que ela tem essa outra parte que ela não consegue deixar para trás, né? Que é ser mãe, que é ser esposa, né? Como você falou. E o segredo para viver uma vida plena e feliz, você vai descobrir no Celebration Power Life. 4, 5 e 6 de outubro, eu aguardo você lá junto com o Dr. Samuel Dalalaste, para o maior evento da América Latina, e você pode ganhar. Basta aí compartilhar no Facebook, vai ser sorteado 2 passaportes, ou marcar lá no Instagram seus amigos aí, a gente aguarda vocês, ok? Até uma próxima, gente, um prazer imenso ter ele aqui, esse tempo dele que é preciosíssimo, estar com os nossos alunos, estar com as pessoas que a gente ama aqui no Instagram, no Facebook. Grande beijo para vocês e muito obrigado mais uma vez, com muita alegria por estar com a gente aqui, né, compartilhando. Tem para a gente dar para quem a gente gosta. O conhecimento dele. Obrigada. Obrigadão, Tânia. Eu que agradeço. Gratidão.